tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Em discussão do relatório de execução orçamentária do segundo bimestre de 2023 e o relatório da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023. Gostaria de esclarecer que a presente audiência tem o seu acontecimento, seguiu todos os trâmites legais com as devidas publicações e comunicação. Gostaria de convidar o secretário municipal de Fazenda, o senhor Ivan Lacerda, e o senhor Pierre de Faria Felipe, assessor técnico da Secretaria de Fazenda. E gostaria também de convidar, que está conosco esta tarde, o vice-presidente da comissão, o senhor vereador Adenilson da Silva Zacarias. Antes de conceder a palavra ao senhor Pierre, quero esclarecer que, caso deseje fazer algum tipo de pergunta, elas poderão ser feitas através dos comentários na transmissão online e serão esclarecidas. Passo a palavra ao senhor Pierre. Ivan vai fazer a abertura. Ao senhor Ivan Lacerda. Boa tarde, senhor presidente, Carlinhos Peixeiro, né? Da Comissão de Orçamento e Finanças, né? É um prazer muito grande a gente estar aqui para falar sobre a audiência pública e apreciação, discussão do relatório de execução orçamentária do segundo bimestre de 2023 e relatório de gestão fiscal primeiro quadrimestre de 2023. Essa audiência, ela trata dos resultados das receitas e despesas do quadrimestre, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, e, para isso, o nosso assessor técnico, o Pierre, vai fazer as explanações, porque a audiência é muito técnica financeiramente. Ela trata dos resultados e ele vai passar para a gente as ocorrências desse quadrimestre. E passo a palavra a Vossa Excelência para passar para a palavra ao nosso amigo Pierre. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente da sessão. Cumprimentando o presidente, eu cumprimento todos os participantes dessa audiência. Nós vamos estar falando hoje da audiência pública que vai estar tratando do primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Essa audiência pública, ela é embasada na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente, nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, a gente vai estar cumprindo aí uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e vamos estar trazendo para vocês todos os valores referentes ao primeiro quadrimestre de 2023. Vamos estar falando aí de receitas, despesas, dos índices legais de saúde, educação e pessoal, dos restos a pagar. Então, quer dizer, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata no seu corpo diversos relatórios. Então, esses relatórios eles são distribuídos em dois tipos, que é o relatório resumido de execução orçamentária, que ele é bimestral, então a gente apresenta os valores a cada bimestre, e o relatório de gestão fiscal, onde a gente apresenta os valores quadrimestrais. Então, nessa primeira audiência, a gente vai estar trazendo aí tanto os valores do primeiro e segundo bimestre, como também o total do quadrimestre. Então, a Lei de Responsabilidade, ela define aí vários anexos onde são demonstrados toda a execução orçamentária e todas as metas fiscais que o município desenvolveu durante esse período. Então, a gente vai estar falando aí dos principais anexos. Como o secretário de Fazenda, seu Ivan Lacerda, falou,
É uma audiência bem técnica, a gente vai estar falando aí de muitos números, então, em algum momento, a gente vai estar esclarecendo alguns pontos, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aí, que no final da audiência a gente vai estar respondendo para vocês aqui durante a audiência mesmo. Vamos estar falando primeiro, então, do anexo 1, que é o balanço orçamentário. O balanço orçamentário ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Este balanço tem uma periodicidade de publicação bimestral, ele integra o relatório resumido de execução orçamentária e deverá ser publicado em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, esse balanço orçamentário, ele trouxe, no segundo bimestre, até o segundo bimestre, uma previsão orçamentária de 500 milhões. Nós tivemos uma receita realizada até o segundo bimestre de 170.921.688,90 e uma despesa realizada até o segundo bimestre de 130.866.182,30, trazendo aí um resultado orçamentário superavitário de 40.055.506,60. Então, o balanço orçamentário está demonstrando que a nossa receita foi superior à nossa despesa na casa de 40 milhões. Então, por isso, nós tivemos aí um resultado positivo na casa de 40 milhões. O segundo anexo que a Lei de Responsabilidade traz é o anexo 2, que são as despesas por função. Esse demonstrativo da execução das despesas por função e subfunção integra também um relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A função expressa o maior nível de agregação das ações da administração pública nas diversas áreas de despesa que competem ao setor público, e a subfunção representa a partição da função visando agregar determinado subconjunto de despesas ao setor público. Então, nós pegamos aí as principais funções, onde nós apresentamos os maiores gastos aqui pelo município, e vamos estar demonstrando aí as 4 maiores funções, que são 28 funções, mas a gente vai estar resumindo aqui nas principais, para não ficar muito longo. Então, nós tivemos aí a primeira função, a função de administração, onde ela representa aí 14.073.491,30, representando aí 10,80% dos nossos gastos aí do segundo bimestre. A função saúde, que apresentou um valor gasto de 49.556.075, representando aí 37,90% dos gastos. A função educação, um total de 31.818.448,60, representando aí 24,30% dos gastos. E, por último, a função assistência social, num total de 5.158.999,20, representando aí 3,99% dos gastos realizados até o segundo bimestre. Essas 4 funções juntas representam um total de 100 milhões, mais ou menos na casa de 100.607.014,10, o que representa aí 76,90% do total do nosso orçamento. Então, apenas essas 4 funções já totalizam aí 76% das nossas despesas até o segundo bimestre. O terceiro anexo, ele vai trazer a receita corrente líquida. Este demonstrativo apresenta a apuração da receita corrente líquida no mês de referência e a sua evolução nos últimos 12 meses, e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A receita corrente líquida deve ser apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Então, a receita corrente líquida, ela vai servir de base, ela é muito importante, porque ela serve de base aí para o nosso cálculo das despesas de pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a base de cálculo é a nossa receita corrente líquida, e também para o anexo das dívidas do município. Então, a gente tem aí o anexo da dívida pública e o anexo dos gastos com o pessoal, que seguem como base a receita corrente líquida.
Como eu já falei, a receita corrente ela é apurada no mês vigente e os 11 meses anteriores. Então, ela está sempre pegando a referência aí de anos do ano anterior, né? Quando a gente fala do segundo bimestre, nós estamos pegando aí os 4 primeiros meses do exercício de 2023 e os últimos meses do exercício de 2022. Então, nós finalizamos aí o primeiro quadrimestre com uma receita corrente líquida de R$ 472.359.497,20. Esse vai ser o valor da nossa receita corrente líquida no primeiro quadrimestre. O próximo anexo é o anexo das receitas e despesas previdenciárias. Como nós temos instituído no município o regime próprio de previdência, então nós temos esse anexo 4 que demonstra quais são as receitas e despesas previdenciárias. Esse demonstrativo tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir. Integra também o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, esse anexo 4 das receitas e despesas previdenciárias, ele traz consigo os seguintes valores até o segundo bimestre. Previsão orçamentária, 8 milhões. Receita realizada até o segundo bimestre, 8.018.011,60. Despesa realizada até o segundo bimestre, 3.047.445,60 e um resultado orçamentário no segundo bimestre de 4.970.566. Então, está sendo demonstrado aqui que a nossa receita, também previdenciária, está maior do que a nossa despesa realizada, refletindo aí no resultado superavitário. Então, a nossa receita está maior do que a despesa em 4.970.566. Tá? Demonstrando aí um equilíbrio aí no nosso regime de previdência com relação, quando a gente fala em comparar as receitas e despesas, as receitas arrecadadas e as despesas realizadas. O próximo anexo é o anexo 5, que vai falar do nosso resultado nominal. O objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida no bimestre. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros, principal da dívida e as receitas financeiras. Esse demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e também deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o resultado nominal do segundo bimestre, nós temos uma dívida consolidada em 30/4 de R$ 31.333.410,70, uma dívida consolidada em 31 de dezembro de 2022 de R$ 32.128.891,50 e um resultado nominal de R$ 19.485.822. Então, esse é o nosso resultado nominal. Junto com o resultado nominal, nós temos também o anexo 6, que trata do resultado primário. Tá? O resultado primário representa a diferença entre as receitas e despesas primárias, é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Despesas e receitas primárias são aquelas em que o governo não considera os efeitos financeiros, os juros. Esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução e deve ser publicado após 30 dias do encerramento de cada bimestre. Então, o anexo 6, ele traz os seguintes valores. A receita primária, no segundo bimestre, de R$ 161.607.431,70, uma despesa primária de R$ 123.854.272,60, e um resultado orçamentário de R$ 37.753.159,10. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes,
a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o anexo de resultado primário e resultado nominal, eles servem exatamente para aferir como que está a situação financeira e orçamentária do município. Então, quando você tem um desequilíbrio, a Lei de Responsabilidade orienta que a gente tem que fazer, por ato próprio, aí, a limitação dos empenhos e também da movimentação financeira. Então, são dois anexos aí muito importantes aí, quando se trata de estar verificando aí o equilíbrio econômico e financeiro do município. Tá? E esses dois anexos estão trazendo aí saldos superavitários aí, no seu corpo. O próximo anexo é o anexo 7, onde nós vamos estar falando dos restos a pagar. O demonstrativo de restos a pagar por poder e órgão integra o relatório resumido de execução orçamentária e possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar por meio da demonstração dos valores escritos, pagos e a pagar, e deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, os restos a pagar são todas aquelas despesas que não foram liquidadas e não foram pagas dentro do exercício financeiro. Então, tudo que é empenhado e não é liquidado dentro do exercício, ele vira no exercício seguinte despesas de restos a pagar. Tá? Então, isso vem se acumulando durante vários anos, de várias gestões, e a gente vem trazendo esses valores de acordo com o que vão acontecendo aí os fechamentos anuais, né? Então, nós temos aí no exercício de 2023, nós tivemos uma inscrição de restos processados no total de R$ 53.843.580,50. Nós tivemos aí um total pago de R$ 6.559.616,30 e temos aí um saldo de restos processados de R$ 47.283.964,20. Além disso, os restos a pagar eles são separados em processados e não processados, né? Os processados são aqueles onde já aconteceu a liquidação, onde o serviço já foi prestado ou o material foi entregue, tá? E os não processados são aqueles que estão na fase de empenho ainda, não foi executado o serviço, nem o material foi entregue, tá? Então, nós tivemos, além dos processados, nós tivemos uma inscrição de não processados de R$ 76.469.345,60, um total pago de R$ 22.419.292,80 e um saldo de restos não processados de R$ 54.050.052,80. Somando aí o saldo de processados e o saldo de restos não processados, nós temos um total aí no segundo bimestre de R$ 101.334,17. Esse é o saldo do restos a pagar até o final do segundo bimestre de 2023. Agora nós vamos estar falando dos anexos dos índices legais que tratam aí os gastos com educação, saúde e pessoal e também, por último, da dívida consolidada líquida. Nós temos, então, o anexo 8 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata dos gastos com educação. O demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com MDE por vinculação de receita, os acréscimos e decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e o cumprimento dos limites constitucionais, além de outras informações de controle financeiro. Tá? A base de cálculo para o gasto com educação é a receita de impostos e transferências de impostos. Então, nós temos aí todas as receitas próprias do município, IPTU, ISS, Alvará, e, além dessas, também as receitas de transferências do governo federal e do governo estadual, ICMS, IPVA, FPM, tudo isso entra como base de cálculo aí para as despesas de educação. Então, nós tivemos aí até o segundo bimestre uma receita de impostos e transferências no total de R$ 76.251.532,40. Nós tivemos uma despesa na manutenção e desenvolvimento do ensino de R$ 21.815.285,56.
representando aí um percentual de 28,61%, tá? Então, nós ficamos aí acima do limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que o mínimo seria 25%. Então, nós fechamos aí o segundo bimestre com 28,61%, tá? E, além disso, nós temos a lei do Fundeb, que também traz alguns parâmetros que devem ser cumpridos. Então, nós tivemos aí as receitas do Fundeb num total de R$ 22.549.366,60, um total de despesas com a remuneração do magistério de R$ 18.342.674,10, perfazendo aí um percentual de gasto com remuneração do magistério de 81,34%. Também ficamos acima do limite definido aí pela lei do Fundeb, que é 70%. Então, tanto nos gastos como educação, como também no percentual do gasto com o Fundeb, conseguimos aí atingir os limites definidos pela legislação. Falando agora de saúde, nós temos na Lei de Responsabilidade o anexo 12, que vai tratar exatamente dos gastos com saúde. O demonstrativo das despesas com saúde apresenta as despesas com as ações e serviços públicos de saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde. Este demonstrativo integra o relatório resumido de execução orçamentária e para a verificação do cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o anexo 12, ele também traz como base aí a receita de impostos e transferência, tá? Então, ela foi, no segundo bimestre, um total de R$ 76.251.532,40. Nós tivemos um total de despesas na saúde de R$ 15.970.819,80, representando aí um percentual de 20,94%. Também ficamos aí acima do limite mínimo definido pela lei, que seria 15%. Tá? Então, nós fechamos aí com 20,94%. O outro anexo agora também, aí nós já saímos agora dos relatórios resumidos de execução orçamentária, vamos entrar no relatório de gestão fiscal, que são aqueles relatórios que são com informações quadrimestrais e não mais bimestrais. E o primeiro anexo que a gente vai estar falando é dos gastos com pessoal. O demonstrativo das despesas com pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal, deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de autogoverno, como o Poder Executivo, Poder Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. E a LRF determina que o RGF deve ser emitido quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso ao público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período que corresponder. Então, com relação às despesas de pessoal, nós fechamos o primeiro quadrimestre. A base, como eu já falei lá na frente, é a receita corrente líquida. Então, nossa receita corrente líquida do primeiro quadrimestre foi R$ 469.054.075,62. As nossas despesas com pessoal até o primeiro quadrimestre fecharam em R$ 216.535.443,85, representando aí um percentual de 46,16%. Tá? Então, ficamos aí dentro do limite mínimo, do limite máximo, que seria 54%, e também abaixo aí também do limite prudencial, que seria 51,30%. Então, ficamos aí dentro do limite definido também pela legislação com relação ao gasto com pessoal. E agora, para finalizar, nós vamos estar falando, então, do nosso último anexo aqui, que é o anexo 2 do RGF também, do relatório de gestão fiscal, que trata da dívida consolidada. A dívida consolidada ela vai estar trazendo toda a parte da dívida municipal, ela vai trazer a dívida com o RPPS, com o FGTS, com o INSS, tudo isso está englobado nesse anexo 2. E ele fala, o demonstrativo contém informações sobre a dívida consolidada, ela é a dívida detalhada mobiliária, dívida contratual, precatórios e outras dívidas, traz também as deduções de caixa, traz também a dívida consolidada, traz o percentual apurado com base na receita corrente líquida. Para fins de transparência, o valor da dívida contratual informada deve ser detalhado com valores
dos empréstimos, da reestruturação da dívida dos estados e municípios, de financiamentos, parcelamentos e também renegociação de dívidas e outras dívidas contratuais. Serão informados os valores do saldo do exercício anterior e também do saldo do exercício em referência por quadrimestre. Então, nós temos uma receita corrente líquida de R$ 472.359.497,20, uma dívida consolidada de R$ 43.309.654,90, o que representa um percentual de 9,17% da nossa receita corrente líquida. A nossa resolução do Senado Federal determina um limite máximo de até 120% da receita corrente líquida. Então, nós ficamos aí bem abaixo, porque nós ficamos aí com um percentual de 9,17%. Então, também aí atingimos aí o limite definido pela legislação. Então, resumindo, o que a gente apresentou para vocês aí, com relação ao primeiro quadrimestre, que o município ele conseguiu cumprir aí todos os índices fiscais e todos os índices legais, né, todas as metas que foram apresentadas e tudo que é exigido pela legislação foi cumprido, tanto nos gastos com educação, com pessoal, com saúde, no limite da dívida. Então, tudo que compõe os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o primeiro quadrimestre, o município conseguiu cumprir aí todos os índices legais. Tá? Então, presidente, era isso que a gente tinha para apresentar. Não sei se tem alguma pergunta, algum questionamento por parte do pessoal que está acompanhando pela internet. E aí eu coloco aí, abro o espaço aí para as perguntas, aí, se tiver alguma. Tem alguma pergunta aí, meu vereador? Tem pergunta. Pergunta. Não havendo mais ninguém querendo fazer o uso da palavra, eu encerro a presente audiência. Boa tarde a todos, você que nos assistiu pela rede social. Boa tarde, meu amigo Ivan Lacerda. Boa tarde, meu amigo Pierre aí, e o nosso amigo vereador Adenilson da Silva Zacarias. tvitaperuna.net. A sua melhor opção na internet.